Olá, sejam muito bem-vindos, guardiões. Você está no canal Progresso Diário DCN. Meu nome é Eric, eu sou mentor e instrutor de casais. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho para as mães que têm filhos pequenos, também para os pais, tá? Para os papais, principalmente aí talvez para as mamães, mas é importante que tanto mães quanto pais ouçam aí esse vídeo, tá? Então, se você é mãe, já compartilha aí com seu esposo. Se você é marido, compartilha com a sua esposa. Você que é líder de casais, líder de células, líder de pequenos grupos, pode mandar aí no grupo do WhatsApp da igreja, da sua célula e por aí vai, tá bom? Vou estar falando um pouquinho aí a respeito, né, das mães que têm filhos pequenos, em especial os recém-nascidos, bebês, depois 4, 5, 6, 9 anos, adolescentes e por aí vai, tá? E por que que eu vou estar gravando um vídeo específico a isso, tá? Esse é um vídeo voltado para o casal, para o casamento, que envolve um pouquinho aí da criação de filhos. E por que que eu vou estar dando essa palavra, tá? O canal Progresso Diário DCN, ele está em várias redes sociais, tá? Estamos aí no YouTube, nas redes curtas, como TikTok, estamos também lá no Instagram, tá bom? Então você pode seguir no Facebook, também tenho compartilhado esses vídeos com as pessoas aí que me conhecem, que me seguem, né? E você pode aí estar aprendendo sobre casamento, criação de filhos, finanças pessoais do casal, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e Bíblia, tá? Eu ensino casamento à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E num dessas redes sociais, uma seguidora, uma moça, né, uma mulher, não vou passar aqui o nome dela, mas ela me fez uma pergunta muito bacana, que foi como que eu faço para não ser dependente emocionalmente do meu marido. Ela comentou comigo que ela estava com um pouco de ciúmes porque o marido estava saindo com os amigos e ela estava em casa com a autoestima baixa, tá? E como conselheiro de casais, né, eu dei uma resposta ali para ela na própria rede social, tá? E você também pode fazer perguntas se quiser, tanto no YouTube, nos comentários. Nós temos uma comunidade, os Guardiões da Aliança, tá? Onde você pode ser aí um guardião, né? Onde você pode conversar, perguntar, você pode também aconselhar pessoas que perguntam. Os links para a comunidade, os links das nossas redes sociais estão todos aqui no YouTube, no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá bom? Em qualquer rede social você pode procurar a gente aí no próprio Facebook, lá é só pesquisar pelos Guardiões da Aliança, tá? E eu estive respondendo, né, essa seguidora no próprio direct ali, na própria mensagem privada a respeito dessa pergunta que ela me fez, né? E como conselheiro de casais, eu dou curso em igrejas, eu e minha esposa há mais de 10 anos, eu já aconselho amigos, outros casais que pedem ajuda, né? Ou em palestras e coisa do tipo, a gente vai perguntando, né? Vai escavando, porque geralmente o problema ele é um pouco mais profundo, ele tem mais nuances, né? Tem mais coisas pra gente ir. E nesse caso eu não precisei perguntar, porque ela mesma comentou no final, quando eu dei alguns conselhos, eu falei, olha, o seu marido ele pode sim ter um tempo individual dele, né? Se ele sai com os amigos, se ele vai jogar um futebol, jogar um dominó, não sei o que ele gosta de fazer, jogar um videogame, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de passear na natureza, correr, que é um esporte que eu faço, às vezes eu fico no computador, no celular, é o tempo individual do homem. Eu falei, você também tem que ter seu tempo individual como mulher. A minha esposa, ela assiste seriado, às vezes ela gosta de ficar só vendo videozinho na internet, às vezes ela gosta de assistir filme, às vezes ela sai passear junto comigo, às vezes ela quer ir no mercado sozinha, né? Então uma mulher, ela tem que ter um espaço com as amigas, ou com a mãe, com a irmã, com a comunidade mais feminina, né? A mulher precisa de companhias femininas e o homem precisa de companhias masculinas. O que não pode acontecer é o exagero, o homem, marido, ficar só todo dia sair com os amigos, ou sair mais com os amigos, sair mais aí para jogar um futebol, jogar uma sinuca, um dominó, um videogame, né, ou fazer academia, o que quer que seja, esquece da esposa, dos filhos, negligencia isso, né? E a mulher é a mesma coisa, a mulher vai ter a individualidade dela, vai ter o tempo dela, sem negligenciar o marido. Eu comentei mais ou menos isso com ela, falei para ela achar um tempo de individualidade para ela e para o marido, né? E para ela não ter ciúmes, eu falei, se seu marido não te dá motivo para ciúmes, eu não conheço o seu caso, eu falei para ela, eu não sei o que está acontecendo, mas se o seu marido dá motivo para ciúmes, você vai conversar com ele. Se o seu marido não dá motivo para ciúmes, quando sai com os amigos, não sai em ambientes que tem outras mulheres, balada, barzinho. Se você é casado, você não vai sair para esses ambientes sem sua esposa, sem seu marido, tá? Ah, Eric, você é com os meus amigos em lugar que tem um monte de mulher. Você é casado, não dá certo, especialmente se você for cristão. A mulher é a mesma coisa. Ah, vou sair onde tem rapazes que vão dar em cima de mim, né? Então, não saia, sem o seu marido no caso, tá? São exemplos, tá? E aí eu falei pra ela, se o seu marido não dá brecha para desconfiança, então, né, não precisa ter a sua autoestima baixa. Ela mesma comentou, é que eu tive não sei se é um filho ou uma filha, né, um bebê recentemente,
e eu fiquei um pouco de ciúmes pelo fato dele estar saindo e eu estar preso em casa. E aí eu entendi um pouco, né? Comentei com ela que ia fazer um vídeo sobre agenda, que eu tô para trazer alguns vídeos, né? Do curso Casamento Épico. A gente está trazendo esse curso pro digital no meio do ano de 2025. A gente deve estar fazendo um lançamento do nosso curso, que é o curso que eu já lecionava nas igrejas, né? Tô trazendo pro digital. Tem um módulo lá só sobre fazer agenda, uma agenda familiar, né? Que é o espaço do marido, o espaço dos filhos, coordenar o espaço da esposa. É basicamente você ter horário. Você tem horário do trabalho, você tem horário da diversão, você tem que ter um horário para cuidar da sua esposa, né? Então, você tem que ter janelas de horários, ou dias, por exemplo, sexta-feira é o dia que eu saio com os meus amigos. Quinta-feira é o dia que a minha esposa sai com as amigas dela. Terça-feira é o dia que eu brinco com os meus filhos, tá? Uma vez por cada 15 dias por mês eu saio com a minha família, seja para um piquenique, para um parquinho, gastando dinheiro, sem gastar dinheiro, né? Eu, particularmente, tento sair com a minha família pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Tento dar um espaço para minha esposa aí na semana, a cada quinzena, e fora no dia a dia a gente também tem momentos de conversa, momentos de trocar ideia, de ficar junto ali. Os meus filhos, né, agora os adolescentes não saem tanto com a gente, mas o pequenininho eu sempre tiro um dia do fim de semana para andar de bicicleta com ele, eu gosto, ele gosta muito, né? Às vezes a gente vai no parquinho, ele fica brincando, às vezes pista de bicicleta, ele fica brincando. Então a agenda é isso. E o que acontece com as mães quando elas têm um filho pequeno, tá? Existem as mães que elas vão ter apoio total do marido, e existem mães que não vão ter muito apoio do marido. Por isso essa também é um vídeo de palavra para os pais, tá? Você que é papai de primeira viagem, como eu já fui, a gente tem que dar um apoio muito grande para nossa esposa nessa época pós-puerpério, né? Pós-parto. Porque a mulher, ela tá cansada. Seja o parto natural, seja o parto cesárea, ela tá exausta. E a criança vai exigir muito dela nos primeiros 1 ano e 6 meses, nos primeiros 18 meses, tá? Ou seja, a criança quer peito o tempo todo, é só o colo da mãe que ela fica quietinha por causa do cheiro da mãe, o som da batida do coração da mãe, né? O ouvido, a voz da mãe, tudo a criança escuta. É necessário, então, que o pai tenha paciência, tá? Vou dar alguns exemplos. A minha esposa, ela ficava muito cansada, ela dormia, né, à noite, tipo meia-noite, 11, 10 da noite, quando o meu filho caçula nasceu, né? E eu ficava com meu filho quando eu ia orar de madrugada, ou ler a Bíblia, ou estudar alguma coisa, eu ficava com meu filho no colo, meu filho ficava chorando, ele não ficava quieto de jeito nenhum. Mas mesmo assim, com meu filho chorando, minha esposa dormia no quarto, eu ficava na sala com ele no colo, balançando ele chorando, não dormia comigo de jeito nenhum, mas eu ficava com ele ali, e orando em línguas, às vezes parava para ler a Bíblia, ver uma pregação, até minha esposa acordar. Quando minha esposa falava, pronto, eu já descansei, ela pegava ele do meu colo, ele parava de chorar, e aí eu ia terminar de estudar, ia dormir, né? Pra mim era fácil, porque eu trabalho à noite, uma noite sim, uma noite não. Então uma noite eu tava acordado, uma noite eu tava trabalhando. Essa noite que eu tava acordado, eu ficava com o bebê, para minha esposa poder dormir. Então é importante a esposa ter uma rede de apoio. Para quem tem filhos, meu filho mais velho, o Daniel, que hoje já é pai, inclusive, ele aprendeu a trocar fralda do Thales, que era o pequeno mais novo. O Daniel devia ter uns 9 para 10 anos, eu acho. Quando o Thales nasceu, era recém-nascido, ele já trocava a fralda do Thales. Eu trocava, a Sheila trocava. Então, às vezes, a Sheila, minha esposa, ela estava sobrecarregada. Já estava limpando casa, cozinhando, lavando roupa, né? Então, a gente sempre procurou ajudar, especialmente nessa fase do bebê. Então, se o seu marido, ou se você que é homem, sai para passear com os colegas e sua esposa está em casa com o bebê recém-nascido, negocie com ela os horários. Amor, qual é o melhor horário para eu sair com os meus amigos? Que hora você quer que eu esteja em casa? Né? Não tente não ficar o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, a não ser que seja um dia que ela vá para a mãe dela, alguém vai ajudar ela com o bebê, o pai, a mãe, às vezes o seu pai, a sua mãe, que são os sogros da sua esposa, né, vai ajudar ela com o bebê, né, alguma coisa do tipo. Se não, ela precisa da sua ajuda. Eric, mas eu trabalho de segunda a sexta, eu não sou que nem você que trabalha à noite, um dia sim, um dia não, eu só tenho sábado e domingo para me divertir, tudo bem. Mas por um tempo, por uma fase, você vai ter que cuidar da sua esposa. Sua esposa é prioridade na sua vida, seus filhos são prioridade na sua vida. E é necessário você aprender, eu ensino isso lá no curso também, como você cuidar dos filhos como prioridade, sem negligenciar o casamento como prioridade. Porque o homem muitas vezes ele quer atenção, às vezes até uma atenção sexual, e muitas vezes a mulher não consegue dar essa atenção por causa do cansaço, por causa do pós-parto. Então o homem tem que ter uma paciência nesse caso. Às vezes o homem quer que a mulher cozinhe uma torta, um bolo, uma comida diferente que ela fazia, ela não tá com cabeça, não tá cansada, né? A mulher, ela fica muito sobrecarregada, né? Um exemplo também que eu posso dar dos dias atuais, meu filho, como eu falei, ele já é pai, meu filho mais velho, né? E o bebê, o meu neto, ele mora lá com a mãe na casa da mãe, eles não casaram ainda, né? Eles são namorados. E ele vai, né, dormir na casa dela, na casa dos sogros dele, para ajudar a cuidar do bebê. Então ele trabalha, ele estuda e ele dorme lá na casa para que ele fique com o bebê
para minha nora poder descansar. A mãe fica cansada, né? Muitas vezes ali, exausta, então ela dorme e ele fica brincando com o bebê, cuidando do bebê, ajuda a trocar fralda, né? É uma coisa muito bacana, uma coisa de muita responsabilidade dele como pai, né? Sinto muito orgulho do meu filho por isso, né? Já falei isso com ele e tal, né? As pessoas o elogiam muito, né? Porque ele é um pai novo, ele foi pai com 15 para 16 anos, né? Quando o filho dele nasceu, ele ainda estava só com 16 anos. E ele demonstrou muita maturidade, muita responsabilidade, ele trabalha, ele estuda, como eu falei. E uma coisa legal que ele fez, ele conversou com a namorada, ele falou assim, eu vou pegar o bebê, vou levar lá na casa do meu pai e da minha mãe, meu pai e minha mãe, né, que sou eu e minha esposa, vão ajudar a olhar, a brincar com ele e tal. E você vai tirar um tempo pra você. E ela foi, né? Eu não sei se ela foi no salão, se ela foi se maquiar, ela foi fazer alguma coisa assim, cuidar do cabelo e tal, coisa que ela tava sem tempo pra fazer, porque como eu falei, o bebê, quando novo, até 1 ano e 8 meses, 2, 3 anos, né? Ele exige muito da mãe, principalmente da mãe. Então a mãe tem que ter essa rede de apoio, tá? Então seu pai pode ajudar, sua mãe, que são os sogros, né? Os seus sogros, pai e mãe dela pode ajudar, mas a principal rede de apoio está dentro da casa, dentro das 4 paredes. Em primeiro lugar é o marido. O marido tem que ser a maior rede de apoio da esposa. Então tô falando com você que é homem, que é pai, que é cristão, né? E as esposas também. Você que é um pai de repente separado, que pega seu filho a cada 15 dias, né? Procure conversar com a sua esposa, mesmo ex-esposa no caso, né, para quem é separado, e criar uma rede de apoio, né? Eu tenho meu filho, agora tá com 9 anos, sempre que minha esposa tá sobrecarregada, ainda com meu filho já grande, já sabendo fazer determinadas coisas, né? Ele já limpa, já lava a louça, já cata os brinquedos, já limpa a sujeira que ele faz, né? Já se troca, já toma banho sozinho, mas mesmo assim, às vezes minha esposa tá fazendo comida, tá lavando roupa, eu levo ele na escola e eu trago para não sobrecarregar ela. Às vezes eu ajudo na limpeza da casa, às vezes eu tô dormindo porque eu trabalho à noite. Então eu falo, olha, eu vou dormir tal horário, você me acorda, eu pego ele para você. Então nós negociamos essas coisas, né? Para quem para quem é pai separado e quer participar da vida do filho, de repente só pega o filho uma vez a cada 15 dias, converse com a mãe do seu filho, com a sua ex-esposa e fale, eu quero participar mais, eu quero te ajudar a criar nosso filho, nossa filha. E para você que é casado, que não é separado, que está dentro do mesmo teto, todo dia você tem que fazer essa pergunta para sua esposa, o que eu posso fazer hoje que vai tirar um pouco do peso que você tem de criar os nossos filhos, né? E incentivar a sua esposa, falar, olha, eu queria ficar com o nosso filho aí, sei lá, sair levar ele num parquinho, se ele já for grandinho, brincar com ele ali, ou assistir um desenhinho com ele, se ele for nenê, para você poder se cuidar, para você ir sair aí uns 20, 30 minutos, 1 hora com alguma amiga sua, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com quem você tem amizade. Eu queria que você fosse cuidar do cabelo, eu queria que você fosse cuidar das unhas, fazer uma manicure, pedicure, tirar a sobrancelha. A mulher precisa disso também. Nem que seja uma vez por semana. Falar, amor, um dia na semana eu quero que você vá se divertir e tal, e eu fico com o bebê nesse período de tempo, tá? Evite, se o bebê for muito pequeno, 1 mês, 1 mês e meio, 1, 2, 3, 4 anos, deixar com vô, com vó, deixar com tio, com tia, só se for muito necessário. Ah, precisa ir no médico. Ah, precisa ir em algum lugar, vou deixar a criança ali, tá? Sobrecarrega os avós muitas vezes, né? É claro que os avós, eles gostam de cuidar dos netos, mas eles não têm obrigação de educar, de criar nossos netos pra gente, né? Sei lá, passear, ir pra balada, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Eu e a minha esposa, a gente sempre procurou. A gente tem 3 filhos, quando os filhos eram pequenos, né? Todos eram menores aí de 9, 10 anos, 11, 12 anos. Qualquer lugar que a gente ia, a gente levava eles. Seja no mercado, seja no médico, né? Vez ou outra, quando precisava muito, às vezes minha esposa passava mal, eu levava lá no médico, minha mãe ficava com o meu caçula, que era mais bebezinho. Às vezes eu ficava ruim, eu ia no médico, minha esposa ficava em casa com o bebê, e assim vai, tá? Não que o vô, que a avó, sejam pais, sejam sogros, não possam ajudar. Não, às vezes eles querem ajudar. Mas evite deixar, especialmente quando é muito pequenininho. Procure você que é pai dar suporte para a mãe, você que é mãe, ficar com o bebê quando o marido às vezes também precisa sair. E negocie, como se fosse uma agenda, né? Negocie na agenda. Fala, olha, toda sexta eu quero sair com os meus amigos, jogar um futebol, jogar uma sinuca, ou 3 vezes por semana, ou 2, ou uma vez por mês, tá? Só que lembre-se, a prioridade é a sua esposa. Pergunte para ela, você está confortável com isso? Eu posso reduzir isso, aumentar, né? Eu quero, antes de me divertir, de ter a minha individualidade, eu quero ter minha individualidade, mas eu quero te servir primeiro, quero te ajudar primeiro. O que eu posso fazer? Ah, de repente de manhã você ajuda ela a limpar a casa e à tarde você vai se divertir com seus colegas. De repente o sábado você tá com seus colegas, o domingo você tá o dia inteiro com ela, ajudando ela, o bebê, né? Ou de repente sábado você vai se divertir com seus amigos e domingo ela vai passear ali na mãe dela, alguma coisa sem o bebê, né?
fica algumas horas ali. A mulher nem consegue ficar muitas horas longe do bebê, especialmente quando é recém-nascido. A maioria das mulheres, pelo menos das mães, elas vão ficar ali 1, 2, 3 horas, talvez mais, vai se divertir, mas logo elas estão morrendo de saudade, vai ficar te ligando toda hora, o bebê tá bem, ele já mamou, ele tá com fome, já trocou a fralda, né? E é natural da mãe. Cabe a nós maridos darmos esse suporte para as nossas esposas, tá? Então converse com seu marido, treine ele para te ajudar, né? Crie uma rede de apoio, fora o seu marido, mas seu marido tem que ser sua maior rede de apoio. Se você tiver mais filhos, eu não sei, filhos mais velhos, eles podem ajudar, se não é você ou seu marido. E aí você pede ajuda para sua mãe, para seu pai, pessoas mais experientes, né? Vizinhos, colegas da igreja que você confia, tá? Tem que ser pessoas de confiança. Nos dias que a gente vive hoje, né? A gente não pode deixar nosso filho na casa de vizinho, de parente, de amigo, tá? Tem muito caso de abuso, muito caso de sequestro, tá? E geralmente essas coisas acontecem com pessoas que a gente conhece, pessoas que têm a confiança da criança. Então, nos dias de hoje, tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo assim, tem uma rede de apoio, é a pessoa vir na sua casa e te ajudar ali a trocar uma fralda, a limpar a casa com você e tal. Nunca mande seu filho pequeno dormir na casa de alguém ou ficar muitas horas na casa de alguém. Ah, Eric, mas é meu irmão, é meu cunhado, é meu avô, é meu pai, é minha mãe, tá? Eu sei que nos nossos pais a gente confia, eu sei que até nos nossos irmãos muitas vezes a gente confia, irmãos de sangue, né? Mas conheça muito bem quem você está confiando, tá? Porque irmão, pai, mãe, tio, vô, primo, parente de sangue, não de sangue, vizinho, não vizinho, a gente vê muitas histórias aí acontecendo de pessoas que eram de confiança. Às vezes até pessoas da igreja, pastores, padres, pode acontecer. Então nunca deixe seu filho sozinho. Ah, mas eu confio na pessoa. Não confia. Confia só em você, só no seu marido, né? Ou só em você e só na sua esposa. Tem ali uma rede onde a criança está sempre na sua vista ou na vista da esposa, sempre ali na casa, sempre ali por perto, quer a criança seja recém-nascida, quer ela seja 3, 4, 5 anos, 6 anos, tá? Quando a criança souber se defender, souber falar, olha, tentaram fazer isso comigo, olha, tentaram colocar a mão ali, aqui, tentaram me beijar, tentaram me aliciar, tá? Ou adolescente já sabe se defender, aí talvez, né? Meu filho mesmo foi dormir fora de casa com 9 anos, na casa do meu irmão, que os primos foram todos dormir, tá? Com 9 anos. Antes disso, a gente nunca deixou nem ficar muito tempo fora de casa, né? Às vezes sai com algum amigo, algum colega comer um lanche, mas ele já sabe falar, já sabe se defender, a gente já conversou tudo isso com eles, adolescentes também. Sempre pediam, deixa eu dormir na casa do meu amigo, meu colega de escola vai dar uma festa do pijama, a gente nunca deixou. Agora que são adolescentes, eles dormem fora de casa, o que é pai para cuidar do filho, né? E o do meio, às vezes, né, fica até mais tarde fora de casa, mas mesmo assim, o do meio, ele que é adolescente, ele tem horário para estar em casa 8 horas, dia que tem aula, no outro dia ele estuda de manhã, ou 10 horas da noite quando é feriado. Quando assim, amanhã é sábado, é domingo, vai poder dormir até tarde. Mesmo assim, ele está em casa 10 horas. Às vezes eu deixo ele chegar 11 horas, meia-noite. Tá? Mas perceba, estamos falando de regras aplicadas a cada caso, a cada idade. A criança já sabe se defender, o adolescente já sabe se defender. Então, crie uma rede de apoio, crie uma rede de proteção, ajude sua esposa, ajude seu marido, crie agendas para vocês também terem esse momento de extravasar, momento sozinho, momento em família, momento do casal, né? Você pode, de repente, levar ali seu filho, sua filha, pequeno ou não, para seu pai, para sua mãe, para o sogro, para a sogra, fala, olha, daqui 2, 3 horas eu vim buscar e tem um momento ali romântico com a sua esposa, seja de namoro, seja de intimidade ou sem intimidade, mas só para vocês dois ficarem juntos, ter um passeio, né? De repente 1 horinha só, você deixa ali na casa da sua mãe e do seu pai, vai tomar um sorvete com a sua esposa, vai conversar, vai tirar esse fardo, né? Dela, passou 1 hora, 1 hora e meia, você volta na casa do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, pega o bebê. Isso aí já vai aliviar bastante a sua esposa, já vai aliviar bastante seu marido, né? A rotina de cuidar do bebê, tá bom? Eu sei que ficou um vídeo meio esparso, né? Meio disperso, eu falei sobre vários assuntos, né? Dei alguns exemplos de condutas com crianças pequenas, de agenda, né? De proteção da criança, de rede de apoio, tá? Mas é uma palavra que eu acho válido para que pais e mães, né? De primeira viagem, como eu já fui um pai de primeira viagem, possam aprender a cuidar do bebê, possam aprender a proteger, possam aprender a ter tempo para si, para não sobrecarregar o casamento, tá? Muitos casamentos que eu aconselhei, acontecem o divórcio, a separação, porque o marido e a mulher não sabem lidar com essa sobrecarga de ter filho, não sabem lidar com sobrecarga financeira, não sabem lidar com a individualidade do marido e da esposa, dá briga, essas brigas vão minando o casamento, e uma hora o casamento quebra e acaba. Então essas coisas têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas, têm que ser geridas diante da palavra de Deus, tá? Se você é cristão, se você é cristã, né? Cuide do seu marido, da sua esposa, leia a Bíblia com seus filhos, leia a Bíblia com a sua esposa, você, marido, tem a autoridade, o dever de ser o sacerdote do seu lar. Você, antes de ser um pastor de igreja, antes de ser um presbítero, um diácono, um crente, um cristão, um católico,
você é líder da sua esposa, líder espiritual da sua esposa, você é líder espiritual dos seus filhos. O que você quer dizer? Que eu mando neles, Eric? Não. Você tem responsabilidade de guiá-los na palavra de Deus, na oração, na leitura da Bíblia. Isso também gera uma proteção espiritual. Orar sempre com eles, eu sempre oro pelos meus filhos, com os meus filhos, sempre li a Bíblia com eles. Os adolescentes agora eles leem sozinhos, né? Eles fazem o próprio plano de leitura, de frequência da igreja. E o pequenininho que está com 9 anos, eu leio a Bíblia com ele todos os dias, né? Ou quase, alguns dias a gente não consegue ler, mas o dia que a gente não consegue ler, no outro dia a gente lê um pouquinho a mais, para parear, mas eu sempre procuro estar lendo pelo menos um capítulo, pelo menos um versículo por dia, falando de Deus para ele, orando com ele. Não é só na igreja, uma vez por semana, 2 vezes por semana, que nossos filhos têm que estar expostos à palavra de Deus. Então em casa você tem que ler, você tem que buscar. Ah, Eric, dá muita coisa para fazer, eu trabalho, eu estudo. Pois é, mas quando você casa, você cria prioridade. Seu filho é uma prioridade, sua esposa é uma prioridade, e abaixo dessas prioridades você tem que cuidar de você, da sua individualidade, da sua saúde, do seu trabalho, do seu estudo, da igreja, de buscar a Deus, é muita coisa. Para isso que é necessário uma agenda, para você se organizar e ter tempos de descanso, tempos de cuidar da esposa, tempos de cuidar do filho. E aí você consegue ir matando, né, entre aspas, questão das tarefas principais. Ah, vamos limpar a casa primeiro, vou cuidar da minha esposa primeiro, vou cuidar ali do meu filho, aí eu fico livre para fazer todo o resto. Ah, tal dia não dá que eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, como alguma coisa e durmo. Então eu já deixo para minha esposa, olha, tal dia não conta comigo porque eu vou estar ocupado, mas no dia seguinte é feriado, é férias, é folga, aí eu vou estar mais presente. Então isso trata-se também da criação de uma agenda, tá? Espero que esse vídeo tenha colaborado com pais e mães de primeira viagem, de segunda, de terceira, que tem filhos pequenos ou não, filhos e filhas. Espero que você... se gostou desse vídeo, possa compartilhar com outras pessoas, possa compartilhar no grupo da igreja, no grupo das células, tá? E procura as redes sociais do canal Progresso Diário DCN. Se você escrever dessa forma, Progresso Diário DCN, já vai aparecer no Google as nossas redes sociais principais, os links vão estar na bio, vão estar aqui no primeiro comentário afixado, tá? E também a nossa comunidade Guardiões da Aliança no Facebook. Eu convido você a ir para lá, porque lá você pode pedir ajuda, pedir conselho lá nas postagens e pode aconselhar. Eu até gostaria de ter vários conselheiros, né? Homens, mulheres, casados, solteiros, noivos, cristãos, para que possamos fazer uma comunidade de Guardiões da Aliança que estejam sempre aconselhando, né? Não é só o meu conselho que é válido. Se tem uma coisa que eu aprendi como mentor de casais nesses 10 anos, é que alguma coisa vai funcionar para você, alguma coisa que eu falei aqui não vai funcionar para você. Tem coisa que eu falei nesse vídeo que você vai falar, isso aqui não tem nada a ver, mas tem coisa que você vai falar, puxa, isso aqui é legal, vou aplicar na minha vida. Tem pessoas que vão pegar esse conteúdo do meu vídeo e vão utilizar. Tem pessoas que vão pegar esse conteúdo do meu vídeo e vai falar, para mim não funciona, minha rotina é outra, minha vida é outra, minha vida financeira é outra. Então perceba, eu preciso de mais pessoas aconselhando para que a gente tenha essa gama, essa coisa da diferenciação, para que pessoas possam pedir ajuda, pedir conselhos, pedir, né, suporte, e a gente ali no Facebook, nos Guardiões da Aliança, possamos estar conversando, ajudando, tá? Numa época em que o casamento cristão, principalmente, está sendo muito atacado, né? Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, do casamento, da estrutura familiar em si. Meu nome é Eric Henriques, eu sou mentor e instrutor de casais, e agradeço você por ter assistido esse vídeo até aqui.